Olá, crianças, bom dia. Mais um dia de aula, hoje terça-feira, dia 15 de dezembro. E nós damos continuidade às nossas aulas de matemática, seguindo o nosso material do EMAI, e nós estamos na atividade 23.4, na página 49. Esta atividade e a seguinte, o conteúdo já não é mais números nem mais operações. Então, a gente dá um tempo, né, com esses conteúdos e nós vamos para a parte das figuras, né, geométricas, tá bom? Bom, então qual é a proposta de hoje? Marcela contornou faces de diferentes objetos em uma folha de papel. Pinte de vermelho o contorno das figuras arredondadas e de azul o contorno das demais figuras. Então, o que é que a Marcela fez? Ela, em um papel, ela tirou o contorno de uma das faces, né? De algumas figuras, não é isso? Tirou o contorno de faces diferentes de objetos, né? Então, é como se ela pegasse, né, esta garrafa aqui, apoiasse, né? Essa face, né, a de baixo, né, que é a base, apoiasse lá no papel e fizesse o contorno, certo? Olha lá, tá? E fizesse um contorno. Então, aqui seria o círculo, né? Então, ela assim fez com vários objetos e aqui estão, né, o contorno de uma das faces desses objetos. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos, de vermelho, fazer o contorno de figuras arredondadas. Então, nós vamos pegar o lápis vermelho, né, o lápis de cor vermelho, vamos fazer o contorno somente das arredondadas. Então, ó, essa arredondada, não é para pintar, só o contorno. Esta também arredondada, esta, né? Muito bem, então as arredondadas não têm segmentos de retas, né? Não temos mais nenhuma. E o que é que nós temos que fazer com o azul? Fazer o contorno das demais figuras. Então, todas as outras nós vamos fazer o contorno de azul, tá bom? Então, ó, só o contorno. Passa bem em cima das retas, né? Nessas figuras que nós estamos contornando, vocês conseguem já identificar algumas figuras, né, que já são bem familiares? Opa, essa foi um pouquinho para fora. Aí, pronto, certo? Então, a primeira proposta nós já cumprimos, né? As arredondadas com torno de vermelho e as demais, né, formadas por segmentos de retas em azul, o contorno. Muito bem. Dentro aqui do retângulo nós temos um lembrete.
As figuras que você pintou de azul, né, são chamadas figuras poligonais ou polígonos. Vocês se recordam de que são os polígonos? O que são os polígonos? São aquelas figuras planas, né, portanto sem volume, totalmente planas, formadas por segmentos de retas, né? Formadas por segmentos de retas e que não se cruzam, tá? E que não se cruzam. Então, são formadas, são figuras fechadas, né? Formadas por segmentos de retas que não se cruzam, tá bem? Então, estão vendo? Ó, todas formadas por segmentos de retas fechadinhas e não se cruzam. Letra A. Entre elas, né? Entre as figuras aqui, quantos triângulos você identifica? Bom, então nós temos que saber o que são os triângulos. Os triângulos são formados por 3 segmentos de retas, né? São aquela figura que tem 3 lados. Então, aqui nós não temos nenhum, aqui nós temos um. 1, 2, 3, ó, forma-se o triângulo. 1, 2, 3. Então, nós temos 3 triângulos. Pinte o interior deles de amarelo. De quem? Quantas figuras são quadriláteros por terem 4 lados? Então, a gente imagina que os quadriláteros somente são os quadrados e retângulos, né? Não, são figuras formadas por 4 lados, tá? Então, formou 4 lados, quadrilátero, tá bem? Então, essas figuras formadas por 4 lados, nós vamos pintá-las de amarelo. Então, vamos começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, esta é um quadrilátero. Então, o interior nós temos que pintar de amarelo, tá? Pronto. Onde mais temos quadrilátero? 1, 2, 3, 4, 5. Não é. 1, 2, 3, 4, 5 também não é. Aqui é o triângulo, nós já vimos. 1, 2, 3, 4, né? O famoso quadrado, quadrilátero. E aqui acima, quem nós temos? Um retângulo. Então, vamos pintar, porque o retângulo é um quadrilátero formado por 4 lados. Aonde mais, né? Aqui, ó, outro retângulo, 4 lados. Triângulo. 1, 2, 3, 4, ó. Tem um aqui, aí ele faz aqui, ó, mais na diagonal, 2, 3, 4. Vocês pensaram que fosse um triângulo? Mas não é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. 1, 2, 3, 4, 5 também não. Então, esses são os quadriláteros. Quantas figuras nós temos quadriláteros, né? 1, 2, 3, 4, 5. E agora a próxima questão é a número 3. Pinte o interior deles de laranja. Deles quem? Vamos ver. Figuras com 5 lados são denominadas pentágonos. Quantos você identifica? Então, agora os de 5 lados chamados pentágonos. Então, vamos lá. Vamos contar os lados, né? 1, 2, 3, 4, 5. Esse é um pentágono. Um, 2, 3, 4, 5. Olha lá, esse formato de botinha aqui também é um pentágono, porque tem 5 lados. Aí, este não, este não.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pentágono. Pronto. Então, a questão 3 também nós já resolvemos, né? Aí. Pronto. Então, quantos você identifica? 1, 2, 3. Então, 3 pentágonos. Certo? Então, vamos virar a folha e vamos lá para a questão B da número 3. Aqui. Aí. Figuras com 6 lados são denominadas hexágonos. Quantos você identifica? Então, o hexágono, né? Nós identificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apenas um hexágono. Então, vamos marcar um hexágono. Oh, meu Deus, aqui. Apenas um. Acho melhor ficar pro dobrar, né? Não. Vamos colocar assim, abertinho mesmo, que fica mais visível, né? Tá. Agora vamos para o número 4. Observe o polígono com os pontos em vermelho. Estas são denominadas os vértices da figura. Considerando isso, preencha o quadro abaixo. Então, nós vamos marcar o nome dos polígonos, os números de lados, né, que eles têm e o número de vértices. Então, pediu para nós observarmos esta figura aqui, que é o triângulo, né, que tem os pontos em vermelho. Então, onde que ele tem os pontos em vermelho? Aonde os segmentos de retas, né, se encontram na figura plana. Então, aí forma-se o vértice, tá? Então, ó, vejam, este segmento encontra-se com esse aqui. Então, aqui nós temos um vértice. Este segmento encontra-se com este segmento de reta aqui. Então, temos outro vértice. Esse encontra-se com esse, então, aqui nós temos outro vértice, tá? Então, onde os segmentos se encontram na figura plana, né? Os segmentos de reta se encontram, então é formado o vértice, que é a pontinha, vamos dizer assim, né? Ficar mais fácil de entender. Então, quais são aqui os polígonos, né, que nós vimos? Então, nós vimos aqui o triângulo, nós vimos os quadriláteros, os pentágonos e o hexágono. Não foi isso? Os polígonos que nós vimos? Muito bem, então são eles que nós vamos analisar, tá? Então, nós vamos escrever aqui, ó, polígono. Então, primeiro, vamos colocar o triângulo, tá? Ó, triângulo. Então, o triângulo, quantos lados tem o triângulo? Nós sabemos que são 3. E o número de vértices? 3 também, né? Por que a gente sabe? Porque nós já vimos lá acabamos de fazer a análise, né, dessa figura. Tá, e agora? Agora nós vamos passar para os quadriláteros, tá? Então, ó, quadriláteros. E os quadriláteros? Quantos números de lados, né? Quantos lados? 4, não é isso? Por isso que eles se chamam quadriláteros, são o que tem interior amarelo. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, todos têm 4 lados mesmo, tá? E o vértice? O vértice, lembrem-se que quando os segmentos de reta se encontram, tá? Então, ó, é este com este com este, 2.
este com este, 3. E este com este, 4. Será que todos os quadriláteros vão ter 4 vértices? Ó, 4, 4, 4. Estão vendo? Tô fazendo bolinha. Aqui, ó, 1, 2. Esse segmento se encontra com esse aqui, ó, 3, 4. Viram? Esse aqui que é este aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4 vértices. Então, vamos anotar lá, né? Quadriláteros, número de lados, 4 e o vértice, 4 também, certo? Então, agora vamos para o pentágono. Pentágono. Então, onde está o pentágono? O pentágono, o penterior, alaranjado, né? Então, quantos lados tem o pentágono? Quem se lembra? 5 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Ixi. Será que eu fiz errado? Pera aí, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, eu fiz errado. Perdão. Porque os pentágonos são 5. E eu pintei errado, gente. Olha lá, agora que eu consegui ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Então, esse aqui, nós temos que apagar, porque ele vai fazer parte do hexágono com 6. Olha lá a nossa falha. Então, quando a gente falha, né, nós temos que corrigir, certo? 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5, esse pequenininho, 6, tá certo. Então, esse aqui vai ser parte do hexágono. Desculpem, acontece às vezes a gente de errar a contagem, né? Dos lados conta 2 vezes o mesmo, então a gente tem que ter bastante atenção. Deixa eu corrigir aqui. Isso, então esse aqui vai ser parte do hexágono, tá bom, crianças? Vocês me perdoem. Então, lá na questão dos pentágonos, não são 3, tá bom? Então, serão 2, porque este aqui vai ser o hexágono que vai fazer parte deste aqui, que ficou branquinho também, tá? Então, os pentágonos são 2. Eles têm 5 lados. E quantos são os vértices? É o encontro dos segmentos de retas, né? Então, ó, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, né? Para ficar mais claro, é onde forma aquela pontinha, tá? Aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, vamos lá preencher a nossa tabela. O pentágono, o número de lados são 5, olha lá, são 5. E o número de vértices também 5. E agora, então, nós vamos para o hexágono de 6 lados, né? O hexágono, nós sabemos que são 6 lados. Então, ali, gente, na letra B, não é 1, e sim 2. Então, são 2 hexágonos, tá? Vamos... 2 não. Sim, 2 hexágonos e 2 pentágonos, isso. 2, tá certo, tá? 2 de cada, 2 hexágonos e ali 2 pentágonos, isso. Então, vamos para os hexágonos, 6 lados e os vértices. Vamos lá. Será que terão 6 vértices também? Vamos contar, né? Aqui, ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6, né? 6 vértices. E esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. São 6 vértices. Olha lá. Então, o que é que nós podemos, né, observar aqui nessa tabela em comum, né, nas figuras poligonais? Que o mesmo número de lado é o mesmo número de vértices, não é isso? Olha lá, o mesmo número de lado é o mesmo número de vértices, certo? Crianças, vocês me perdoem lá a confusão que a professora fez, porque às vezes isso acontece mesmo, né? A gente acaba contando 2 vezes o mesmo lado e aí então a gente erra essa contagem, né? Então vocês me perdoem, mas ainda bem que deu tempo ali de corrigir e fazer a coisa direito, né? Para vocês entenderem corretamente aí as figuras poligonais, né? Tá, e qual vai ser a tarefa de hoje, então? A tarefa vai ser bem simples, né? Está lá, vocês precisarão ir lá para as páginas vermelhas do anexo do EMAI e vocês vão achar o anexo 5. O que nós temos no anexo 5? Nós temos a figura do Tangram. Quem não se lembra do Tangram? Amanhã nós vamos trabalhar o Tangram. Vou contar a história de como surgiu este jogo, né? Este quebra-cabeça, que na verdade é um quebra-cabeça, né? Então eu quero que vocês recortem, ó, apenas por enquanto aqui só façam o contorno, tá? Recortem só em volta, tudo bem? Só isso, e deixem separadinho, guardem, porque amanhã nós vamos usar na aula, tá bom, crianças? Então, até amanhã na nossa aula de matemática e nós faremos a semana toda de matemática com o nosso material aqui do EMAI, tá bom? Então, até amanhã e fiquem com Deus.